Deixa eu contar um testemunho para vocês. Há 10 anos atrás, eu vim na cidade de Brasília cantar. E eu fui cantar numa cidade chamada Formosa, Goiás. E eu não tinha noção do mistério que Deus ia fazer na minha vida e as pessoas que Deus ia me apresentar. E o ano passado, eu vim cantar na igreja do pastor Saulo. E depois do culto deu aquela correria. E todo mundo disse, vamos lá na Praça dos Três Poderes. E eu disse, fazer o quê, minha gente? Ele disse, vamos lá que você vai ver. Quando eu cheguei lá, estava um povo reunido orando. E a pastora Ezenete, da igreja do Diante do Trono, estava lá. E há 10 anos o Senhor tinha me feito uma promessa. E eu lembrei dessa promessa no dia que eu estava de frente ao Palácio do Governo. E aí o Senhor falou comigo, os teus dias no teu estado está contado. Mas eu, Senhor, vou confirmar a tua vinda para esse lugar, te colocando pela porta da frente desse estado. E aí eu fiquei assustado, Jesus, só se eu for pregar lá para o presidente, né? Ou para Michele Bolsonaro. Vai lá que Jesus bota lá dentro. Só que eu não tinha noção dos mistérios. Quando você proferir alguma coisa, e quando Deus falar para você, segure. Mesmo que o profeta não esteja de acordo com o que Deus quer, não julgue o profeta, mas sim a profecia. E aí Deus falou comigo e eu fiquei com medo dessa profecia. E aí na hora da oração veio um pastor, me deu a bandeira de Brasília, eu nem sabia como era a bandeira de Brasília, no escurão. Ele, segura aqui, minha filha. Eu segurei. E do meu lado estava uma deputada chamada Carla Dixon, que ela é a deputada do estado do Rio Grande do Norte. Olha para cá, para você entender, quando Deus quer fazer algo. E aí ela olhou para mim e disse, a paz do Senhor, você não é a Fabrícia? No escuro, eu digo, misericórdia. Está tendo revelação, mulher? Ela olhou para mim e disse, não, você não lembra de mim? Aí eu digo, não lembro não. Ela disse, eu estava numa cidade chamada Caicó, no Rio Grande do Norte, no sertão do Rio Grande do Norte, e você disse para mim, o Senhor vai te colocar numa cadeira poderosa. E ela olhou para mim e disse, hoje eu sou deputada federal pelo Rio Grande do Norte. Aquilo me assustou na hora. E aí, quando Deus fala, pode se passar anos, mas quando é Deus, Ele une a profecia e você lembra do que Deus falou. E daí eu fiquei quieta, irmãos, com a bandeira, não sabe nem que bandeira eu estava orando, porque estava no escuro. E aí o pastor chegou e disse, me dê aqui essa bandeira do Brasil. Aí botou eu para segurar a bandeira do Brasil e a bandeira do DF. E depois eu fui perguntar, pastor, que bandeira é essa? Ele disse assim, só ore para Deus liberar o céu dessa cidade. Aí quando eu vi, eu estava com a bandeira de onde, irmãos? De Brasília na mão. Só que eu fiquei quieta. Coração, na hora, né? Que a gente fica. E aí eu comecei a orar, a oração veio aquela coisa toda. Ela pegou meu telefone. Quando foi no outro dia, ela ligou e disse assim, minha filha, naquela hora eu ia falar com você, mas Deus não deixou, eu fui orar. E vai ter o culto da frente parlamentar evangélica. E o Senhor disse para mim, é você quem vai pregar. Ué, eu achava que era numa igreja, né? Vou pregar na igreja. Ela disse, não, minha filha, esse culto é dentro da Câmara dos Deputados. Digo, pronto, agora que Jesus, que estreitou. Eu sei que tem muita gente aqui que pode trabalhar lá, não vai entender o que eu estou falando. Irmãos, eu não dormi 24 horas. Porque eu disse, Senhor, a profecia vai se cumprir. Eu não tenho pai pastor, mãe missionária. Ei, eu não tenho patrocinador. Aí Jesus disse, você não precisa de patrocínio. Eu sou o teu próprio patrocinador. E aí a palavra que Deus me deu foi tão dura naquela manhã. Engraçado que você só vê aquelas mesinhas na televisão. É tão engraçado, né? Mas quando você pisa lá, você sente um peso espiritual.
E Deus falou para mim: não retenha o que eu vou liberar a partir de hoje. Eu vou fazer uma mudança nesse lugar. E aí Deus me deu uma palavra. E aí quem eu via só pela televisão estava sentado. Era teólogo, era esses deputados aí que vocês conhecem, tudo famoso. E a alma, Jesus, que negócio é esse? Mas eu tenho um negócio comigo. Se é a palavra de Deus, e se eu estou com Deus, eu sou o quê, irmãos? Maioria. E aí eu preguei. E naquele dia o nordestino é meio aperreado, prega com força. E aí Deus disse para mim assim: pergunte para eles se o objetivo deles é ficar rico ou representar o reino de Deus nas cidades que eles foram escolhidos para estar aqui dentro do palácio. E na hora vocês sabem o que aconteceu? Deus me tomou em mistério. Eu botei aqueles deputados tudo frio, congelado em pé. E disse: agora aponte a mão para todas as portas de saída desse lugar. E eles foram com fé. Foi com fé. E eu disse: todas as alianças feitas malignas para destruir o reino de Deus vai ser desfeita agora. E aí começou. A menina que só tinha 30 minutos para pregar, pregou 40 minutos. O culto parecia que não queria pagar. O poder estava lá. E daí eu já voltei várias vezes. Para onde? Para dentro do palácio. Só que o meu objetivo não é dentro do palácio. Porque Deus falou para mim que não era para me sentir-se privilegiada por ter pregado dentro do palácio. Deus falou para mim: não se sinta orgulhosa, porque aqui dentro eu não habito. E eu disse: não, Jesus. Ele disse: não. Eu habito dentro do corpo de pessoas que são igrejas aqui dentro. E aí eu vim entender. E eu estou relutando desde tarde: Jesus, que palavra que eu vou pregar? E tem um mistério na vida do pastor Dorival muito grande. E eu já percebi esse mistério. Quando a igreja começa a se apegar a ele, aí Jesus arranca ele do lugar. Quando a igreja começa a amar ele demais, aí Jesus: espera aí, que tem uma igreja que está precisando dele aqui. Porque eu nem imaginava que ele ia ser mudado há pouco tempo. E Deus falou: vou fazer uma mudança. No último culto que eu fui lá, Deus falou. E aí Deus falou para mim, nessa tarde eu estava lá agoniada: Jesus, que palavra? Atos capítulo 9. E eu vou pregar, se for essa palavra para eu pregar até dezembro, eu vou pregar ela, porque a Bíblia diz que ela se renova a cada ministra. Atos capítulo 9, versículo 32. Aí sabe o que aconteceu depois desse culto, irmãos? Eu pedi outra confirmação. Eu disse: Deus, eu quero morar no melhor bairro dessa cidade. Tem muitos, não é? Mas eu disse: eu quero morar perto do aeroporto e perto da rodoviária. Minha casa é 7 minutos da rodoviária e 12 minutos do aeroporto. E 3 minutos da minha igreja. Porque eu disse: eu não quero ficar gastando dinheiro com Uber. Eu quero participar de todos os trabalhos de oração e círculo de oração da minha igreja. Nordestino é assim, viu, irmão? Nordestino gosta de coisa. 3 minutos, irmão. Chego de viagem, tomo banho e vou para a minha igreja. Domingo nós estávamos em uma reunião no Alphaville. Eu estava com o embaixador. Peguei o jatinho, desci lá no aeroporto, tomei banho e assisti o culto na minha igreja. Alguém vai entender por que essa palavra, e Deus vai fazer uma mudança nessa igreja. Talvez alguém não dá nada por essa igreja, por essa cidade. Mas é bem estratégico a igreja ser na via principal dessa cidade, não é? Aqui não é a via principal, irmãos? Né? Passa carro, volta carro, né? Atos capítulo 9, versículo 32. Os irmãos acharam? E acontecendo que, passando Pedro, por toda parte veio para os santos que havia em Lida. E achou certo homem chamado Enéas. E que há 8 anos ele era o quê, irmãos? Paralítico.
E disse Pedro a Enéas: Jesus Cristo te dê saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E vieram todos os que habitavam em Lida e Sonora, os quais se converteram a quem, irmãos? Ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido quer dizer o quê? Dorca. E esta estava cheia de boas obras e esmola que fazia. E aconteceu que naqueles dias, enfermando, ela fez o quê, irmãos? Morreu. E tendo-a levado, depositaram ela num quarto alto. Diga, num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não demorassem em vir ter com eles. E levantando-se, Pedro foi com eles, e quando chegou, levaram para o quarto alto. Diga, quarto alto. E todas as viúvas rodeavam e choravam, e mostrando as túnicas e os vestidos que Dorca fizera quando estava com. Mas Pedro, fazendo sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: levanta-te. E ela fez o quê, irmãos? Abriu os olhos. E vendo Pedro, assentou. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, chamando o santo e as viúvas para apresentarem viva. E foi-se notório por toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Olhe para cá. A cidade de Jope era uma cidade portuária. Essa cidade portuária era uma cidade de lamentações, porque a Bíblia diz que havia muitas embarcações. E o marido dessas viúvas iam para o alto mar, mas não conseguia voltar. E as viúvas, quando perde alguém, faz o quê, irmão? Se lamenta o dia aí. Mas a Bíblia diz que antes de acontecer esse fato, Pedro estava na cidade de Lida. E ali existia um homem chamado Enéas, que há 8 anos era o quê, irmãos? Paralítico. Mas, com a palavra que Pedro disse para Enéas, fez ele sair daquela cadeira de roda. Olha para cá. Vocês vão entender o mistério de Deus. Isso foi hoje à tarde. Deus me deu hoje à tarde isso aqui, viu? Eu almoçando sozinha, no restaurante, não sei, não tem ninguém, vamos almoçar, né? Vamos desfrutar da terra que Deus me botou. E eu vou orando. Acho que o povo acha que eu sou maluca, que eu vou com fone no ouvido e cantando. E à tarde Deus falou comigo assim. E eu disse: Deus, mas por que essa palavra? Aí Jesus disse: porque chegou o tempo de usar a igreja para levantar igrejas mortas na nação. Meu Deus, que é isso? Pedro é o que, irmãos? É um profeta, um discípulo. E a Bíblia diz que sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Igreja que não tem poder de levantar uma cidade, ela não é igreja. Por isso que eu já cheguei falando isso. Igreja que não tem identidade de igreja, ela não é igreja. Igreja que você vê, é tanto arrumadinho para o culto acontecer, não é? Você tem que botar tapete vermelho, né? Assim, né? Né, pastor? Distribuir um bocado de coisa. Mas aqui Deus estava querendo dizer que Deus estava usando a Pedro de cidade em cidade, levantando igrejas. Igrejas. Você é o quê, irmãos? Você é o quê? Isso aqui é só um cumprimento para a gente se sentir confortável, não é assim, pastor? Né? Seu dízimo é investido aqui, ó. Mas igreja é você. Sabe aonde? Na sua casa. Igreja é você, sabe aonde? Na sua rua. Igreja é você no seu trabalho. Eu conheci um rapaz que trabalhou 27 anos numa empresa. Olhe para cá. Mas os seus amigos não sabiam que ele era crente. Esse homem era igreja? Não é igreja.
Mas aqui Deus estava querendo dizer: Pedro, tu foi chamado para estabelecer a minha igreja. E uma palavra que tem em dois paralelos, em duas histórias, é quando Pedro diz assim: Enéas, Jesus Cristo te dê saúde, levanta-te. Ele não está dizendo, Enéas, que Jesus Cristo te dê saúde, mas fique sentado. Ele está dizendo isso? Ele está dizendo, Enéas, se levante, porque essa doença não pertence mais ao seu corpo. E eu, como discípulo de Cristo, estou autorizando, levante-se. Sabe o que Deus está querendo dizer para nós aqui? Que você está acomodado. Igreja que está muito acomodada, ela se torna igreja fria. Não estou sendo aqui, viu, irmão? Estou falando a palavra. Eu já fui para a igreja fria, irmão. Que eu não sabia se era eu que estava tribulosa ou se eram os irmãos que não estavam sentindo que Deus estava querendo falar. Vocês estão entendendo? Eu já enjoei para cantar. Eu fui cantar num estado e quando eu cheguei nesse estado eu senti, quando eu desço no aeroporto, eu já peço Jesus a me mostrando os impérios dessa cidade. E aí eu fui cantar numa cidade agora chamada Unai. Alguém conhece Unai aí? Vem aqui, não é? 1h30 parece de Brasília, né? E toda vez que eu vou nessa cidade, meu irmão, é uma luta espiritual. E no primeiro dia que eu fui nessa cidade, Deus disse para mim, cidade de notas frias. E eu fiquei quieta, eu digo, misericórdia, que cidade é essa? Que é isso? Jesus começa a me conectar com pessoas poderosas dessa cidade. Aí eu conheci um embaixador da cidade. Esse embaixador é o pastor Antônio. Era um homem que não tinha R$4 para pegar um ônibus. Escute. Sua esposa era zeladora da igreja. Mas um dia ele se levantou e disse, Jesus, eu não aceito essa calamidade na minha vida. Eu não aceito ir para a igreja e não levar minhas primícias e nem os meus dízimos e nem as minhas ofertas. Então eu quero que o Senhor me dê o código da riqueza. Irmãos, quando ele está contando assim, você até ri, né? Eu disse, pastor, o que foi? Deus desceu com os códigos? Ele disse, não. 5 anos eu fiquei orando, estudando. E Deus disse para mim, quando eu te der, não é para investir em bolsas de outro país, é para investir na bolsa de valores do seu país. Hoje ele é o maior investidor da bolsa de valores. E é o maior pagador de imposto. Vocês vão entender o que eu quero falar. E eu disse, mas para que Deus deu essa riqueza? Ele fez milionário. Ele disse, Deus me deu para dizer que era para eu patrocinar o reino de Deus. E eu disse, como que foi que o Senhor fez isso? Eu me levantei como governante na terra. Porque a autoridade eu já dei ao homem para governar, mas eles não me entendem. E o diabo tem esse negócio, não é assim, irmãos? Quando você não nasce numa família rica, o que ele faz? Sempre vai ser essa pessoa, não é assim? Quando o seu filho dá um trabalho, você diz, esse menino não vale, não é assim? Não fale mais isso, porque você é a igreja, e essa paralisia que Enéas tinha, e você tem, vai sair hoje na autoridade do nome de Jesus. E você vai se levantar como governante e vai dizer, ei, paralítico, se levante-se. E aí eu vim entender. Porque muitas vezes Deus usa o nordestino. Não sou orgulhosa não, viu, irmãos? Mas o primeiro presidente do Brasil estava onde? Você já estudou a história da sua nação? O primeiro presidente do Brasil foi alagoano nordestino. Marechal Deodoro. E aí eu fui dizer ao embaixador, eu vim de Alagoas, aí você veio de Alagoas. Olha a conexão de Deus. Porque muitas vezes a pessoa está pensando que o problema da igreja está no DF. Não é assim? Porque o palácio do governo está aqui. Mas Deus disse a Eliseu,
vai na fonte, que eu vou te revelar o problema da fonte. E aí ele olhou para mim e disse: você não está em Brasília por acaso. Deus te trouxe para conectar com o reino. E para você ser uma igreja poderosa na terra. E conectar, todo o propósito de Deus até chegar ao governo dos céus. Aí eu vim entender quando Deus disse assim: e achou ali um certo homem chamado Enéas, já numa cama, 8 anos paralítico. Será que nesse lugar não tinha um irmão que fosse orar por Enéas? Vocês estão entendendo o que eu quero falar? Mas tinha. Mas estava paralisado. Sabe por quê? Porque a gente muitas vezes não quer viver as nossas próprias experiências. A gente quer viver das experiências dos outros. E igreja tem que ter experiência. E eu já contei isso na outra igreja que o pastor foi. Um dia Deus me fez viajar. Eu fui para uma cidade chamada Tabatinga, divisa do Brasil com a Colômbia. Eu tenho 35 anos de idade, não sou velha não, viu, irmão? Sou nova. E Deus disse para mim: enquanto muitos não vão, eu vou te levar. Só que Deus disse para mim: não escolha o lugar para pregar e não dê preço ao seu chamado. Isso é, que é isso, Jesus? Não diga valores. Porque hoje para vir, né, pastor, né? Deus disse: você é igreja. E igreja recebe de Deus de graça. Só está salvo, eu já estou aqui, transbordando. Evangelho não é comércio. Evangelho é para transformar vidas. Alguém está entendendo o que eu quero falar? E aí Deus disse para mim, eu fui nessa cidade. E aí eu fui andar de barco. E dentro desse barco eu passei 23 dias comendo macarrão com frango. Jesus, o que é que eu estou fazendo aqui? Os mosquitos mordiam os braços, mordiam as pernas. Jesus, quero ir para casa. Jesus disse: não, vou te dar as tuas próprias experiências. Para quando você subir no altar, você ter a autoridade de ministrar. Você sabia que muitas vezes a pessoa olha para mim assim. Já cheguei em aeroporto do pastor e diz assim: olha, faça assim, faça assim. Tá bom, pastor, amém. Jesus disse: não almoce. Vá para o hotel orar, que eu vou remover tudo que está paralisando a obra de Deus nesse lugar. Isso é governar. Pedro estava governando no tempo dele. E Deus estava dizendo: por que nós não podemos governar do mesmo jeito que os discípulos governaram? Se a Bíblia diz que nós faríamos proezas maiores e milagres do que o próprio Cristo fez. Se Deus disse que você tem um dom de profetizar, profetize, minha irmã. Agora profetize a verdade, de manhã, de tarde e de noite. Se Deus disse que Ele vai te levar para os outros países, profetize como governante: eu sou filha de Deus e eu vou. E aí, andei 23 dias de barco para visitar uma missionária que há 25 anos, igual Enéas, que esperava 8 anos sair daquela cama. Essa missionária esperava 25 anos o outro missionário passar, porque ela mora nos ribeirinhos dos Amazonas. Sabe o que é isso? Não tem luz. A água não é potável. É dentro da floresta. Mas foi a maior experiência que Deus me deu naquele lugar. Porque eu vi uma serva do Senhor acreditando que um dia um Pedro de novo ia passar. Esse é o propósito da igreja. Igreja que não se levanta não é ir. A igreja, ela pode fazer esmola. Que como diz aqui, aí Deus foi tão misericordioso que levantou na cidade de Jope uma discípula chamada Tabita. A Bíblia não conta a história dessa moça, mas eu fico conectando quando eu leio que quem ganhou essa moça para Jesus foi Paulo na cidade de Éfeso. Mas aí eu não tenho convicção, por isso que eu estou estudando, por isso que Deus está falando tanto comigo nessa palavra.
Essa moça, ela fazia boas obras. Só que mais do que boas obras, ela levantava uma cidade que só vivia se lamentando. A Bíblia diz que ela tinha poucas coisas nas mãos. Não era muita coisa, era 3 instrumentos. A linha, o tecido e a agulha. Tem alguma costureira boa aqui? Tem alguma costureira boa aqui? Levanta a mão. Ô, glória. Ei, ela fazia o quê? Vestimentas para acalmar a dor daquelas viúvas. E a Bíblia diz que ela estava lá, mas ela veio fazer o quê, irmãos? Morrer. Será que nós vamos esperar os nossos pais na fé morrer para nos levantarmos como igreja? Que forte, hein, pastor? Estou sentindo Deus falar nessa igreja. Será que nós vamos esperar os nossos primiciantes morrer para a gente ser utilizado no governo de Deus? Ou a gente vai se levantar agora porque, como diz o pastor, Jesus já está às portas. Foi baixada agora na cidade do Rio de Janeiro uma lei, estão lá lutando para aprovar que não se pode pregar mais no culto dos trem. Alguém já foi no culto do trem no Rio de Janeiro? Eu já fui. Coisa linda do céu. Não se pode pregar mais nas praças. Mas por quê? Se o Brasil é um país livre, não é assim? Nós somos o país do avivamento. Não vai ter outro avivamento. Esse país vai levar o avivamento para todas as nações. Porque eles já tiveram, a Rua Azusa já teve, a Alemanha já teve, a França já teve, e esse avivamento parou no Brasil. Mas se a igreja não se levantar como igreja, esse avivamento pode passar. Mas Deus me trouxe aqui para dizer a você que você é igreja. Você não precisa ir para a África, para a Amazônia, nada disso. Você pode ser um Pedro e uma Tabita, sabe aonde? Na sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua igreja. Chega, irmão, de pregar balela, que Deus vai abrir a porta. Não tem mais tempo para isso. Que vai lhe deixar. Não tem mais tempo para isso. O tempo é reparar o altar e ser utilizado na igreja. Relabaraiou, Tiácia. Eu passei 17 anos da minha vida viajando o Brasil. Me senti afligida, porque alguns amigos meus negociaram os seus valores para ter nome no país. Eu nunca quis. Alguém conhece o pastor Genival Bento aqui? Eu sou filha de coração do pastor Gena. E eu vi aquele homem orar. Numa cidade chamada Canoas, eu ia todo final de semana cantar. Ele pegava um Fiatzinho da usina e ia me buscar. E eu ficava, às vezes eu não queria nem ir para casa, porque era tão bom aquele lugar, né, assim? Porque quando você cola com alguém que tem a presença de Deus, você ora, Jesus, eu quero a mesma unção que ele. Aí Jesus é misericordioso, ele dá maior do que ele, não é assim? Por isso que muitas vezes a gente não entende, porque nós gostamos tanto de algumas pessoas, não é assim? Sabe o que é isso? Unção transferível. Não é heresia, não. Quando você vê um cantor que você gosta, Eli Oliveira cantando, 300 que obedece, não é assim? Mas aquela irmã é tão crente, e você só quer ouvir ela, não é assim? É porque ela tem algo que você não tem e você pode ter. Se você orar, você alcança. Deus estava querendo dizer aqui, ei, Tabita era importante no governo dessa cidade, mas ela morreu para alcançar outras vidas. Quantas pessoas esse ano morreu no nosso meio secular da igreja? Agora, 2 dias atrás, morreu uma ministra de louvor. Que quem não lembra da Ludmila Feber? Quando ela dizia, te chamei, filho meu, para ser vencedor. Te tirei de detrás das malhadas. Sabe o que é isso? Os profetas estão tombando.
Só que esse século que nós estamos vivendo é o século da decisão do que você quer servir. Não é assim, pastor? Ou você serve a Deus, ou você serve aos prazeres desse século. Porque crente todo mundo é. Vou dizer de novo, crente, até Satanás é crente. Mas cristão são poucos. E Deus me trouxe aqui para alertar você. Você é o quê? Você é igreja. Deus está falando com muitas vidas aqui nessa noite. Ei, Pai, Deus te chamou para você governar. Não é governar, que os irmãos sabem, né? Tem irmãos que parece que para governar manda um ditador, né, irmãos? Não. Governar, você entender o seu papel na sua casa. Ei, mãe, o seu filho, se ele estiver debaixo do teto da sua casa, você tem que se levantar como autoridade. E enquanto ele estiver debaixo do teto da sua casa, ele tem que obedecer ao comando de Deus da sua casa. Foi para isso que eu nasci, irmãos. Deus me tirou muito cedo da minha parentela. Porque eu aceitei Jesus sozinha, numa igreja batista tradicional. Com 9 anos, nessa igreja que ninguém dava glória a Jesus, me batizou com o Espírito Santo. Já fui marcada desde o ventre. Minha mãe me tirou com 7 meses, achando que eu era um menino, mas eu era uma menina. E quando ela disse que ela teve depressão pós-parto, que ela queria me colocar para frente, Deus disse, usou uma irmã dentro do hospital e disse: esse menino não é menino, é uma menina. E ela é um instrumento vivo para engrandecer o meu nome. Te dei por um tempo, mas por outro tempo tirarei. Igual Samuel. E eu fui tirada do meio da minha parentela, sabe por quê? Porque se eu ficasse lá, eu não seria quem eu era hoje. E Deus nunca me deixou ser uma crente bandoleira. Sempre tive pastor e sempre tive liderança. Deus não trabalha com quebra de princípios. Você tem que saber o Deus que você serve e você tem que ter uma autoridade espiritual sobre a sua vida. E eu digo com autoridade nessa noite, Deus está falando com alguém nesse lugar. Ou você entra de novo para os eixos, ou a sua vida vai ficar assim, ó, sempre de ciclo em ciclo e não sai de ciclo. Vai ficar igual o povo. Era uma viagem de 11 dias, eles ficaram 40 anos rodeando o deserto. Viajante. Não é assim? Eu sei que o senhor estuda, né? Já olhei para o senhor 9 vezes. E o senhor disse para mim, se prepare. Porque o teu tempo nesse lugar está terminando. O Senhor está preparando um campo e um povo para tu cuidar, porque tu já estás preparado. Por alguém já era para tu estar morto espiritualmente. E Deus me trouxe como autoridade nessa noite para dizer: eu mudo o tempo, as estações, e ainda tiro o sono de alguém para lembrar do teu nome. Alabaraiora Bácia, Alacomanaya Surianda Raio. E Deus está dizendo: homem, tranquiliza o teu coração, porque 2022 ainda será um tempo de sinais para a tua história. Meu Deus, que mistério é esse? Ei, igreja! Deus me trouxe para dizer que Tabita morreu, mas alguém correu para chamar a Pedro. Sabe o que Deus está dizendo? Alguém está morto, mas Deus vai chamar você para orar pelo morto. Tem um moço de blusa amarela aqui, ó, na minha direção. Fica em pé, moço. Vinha para o meio da igreja. Deus já te deu tantos livramentos que tu nem imagina. Venha para o meio da igreja, que há um mistério grande de Deus na sua casa. Venha, chegue, tenha medo de mim não, que eu não mordo não. Chegue. Qual é o seu nome? Hã?
Gesiel, Deus mandou te dizer, se posicione, porque você vai subir mais alto. É sua esposa ali? Quase, chame ela que eu vou orar por vocês. Carro já pegou. Ei, irmãos! Tabita morreu, mas as pessoas sabiam o valor de Tabita e poderia ter enterrado ela, não poderia? Colocaram ela num quarto alto. Diga aí, quarto alto. Quarto alto, sabe o que é? Lugar de intimidade. Só entra lá quem tem intimidade com Deus. Crente que não tem intimidade, não entende o que é nada, não adianta, irmãos, tem que viver, pastor. Tem que ressuscitar, e Deus me trouxe para lhe ressuscitar. Porque as coisas vão apertar, e se você não tiver alicerçado na rocha, você vai se balancear. Porque qual é a necessidade de Deus revelar o meu CPF? Qual é a necessidade de Deus revelar o meu RG? Tem necessidade? Se Ele sabe até de onde eu vim. As heresias estão aí, ó, à porta. E tem gente achando que é Deus. Porque nem tudo que está dando certo aqui na terra está sendo aprovado no céu. Só que Deus disse para mim que Ele vai te alinhar. Sabe o que é alinhar? Você tem chamada ministerial. Desculpa, viu, irmã? Mas eu vou dizer o que Deus mandou. Só que Deus está querendo que você repare algumas coisas. Porque esse ano vai ser um ano de marco na sua história. Você crê nisso? Você tem uma sede de Deus muito grande. Estou sentindo a graça de Deus. Alguém conhece esse moço aqui? Você conhece ele, irmã? Oxi, meu Deus, glória a Deus. Como é o nome dele, pastor? Menino, é o Gesiel. Eu acho que ele está sem cabelo. Vou descer. Gesiel. Meu Deus, é para confirmar. Gesiel, Deus está te chamando. Tu é mistério. Só que eu vou liberar algo para você. Tem alianças que é Deus quem faz. Se essa moça for aquilo que Deus preparou para você, pode ter certeza, case. Porque Deus tem peça na sua vida. Vou dizer, tu sabe como eu sou, né? Tu já me conhece, né? Agora eu já vi você, Gesiel. Porque você está de máscara. Mas graças a Deus que Deus não fez eu reconhecer ele como filho do pastor. Não foi assim, irmã? Porque Deus sabe. Tu já me conhece. Viu, irmã? O seu futuro marido, ele vai ser pastor. Seu futuro marido é consagrado desde o ventre da mãe para ser pastor. E você vai ter que entender essa aliança de Deus na vida dele. Não seja empecilho. Eu sou dessa, já entrego logo. Seja bênção para Deus remover a história desse moço a um lugar alto. A um lugar alto. Quem está sentindo Deus? A um lugar alto. Fica em pé, moça. Fica em pé, fica em pé. Vinha para o meio da igreja. Deus me usa assim. Não ligue não, o pastor já sabe. Tem coisas que Deus manda eu ficar quieta, mas eu estou sentindo a graça de Deus. Essa noite é um culto diferente, não é igual não. A igreja está cansada de culto igual. Canta ali e não vê nada acontecer. Deus vai mudar o quadro da sua vida. Brácia! Eu não sei o teu passado, mas já está no mar do esquecimento. Eu preciso de uma irmã aqui perto de mim. Uma irmã perto de mim. Vem aqui, irmã, fica aqui perto dela. Deus está dizendo que vai te dar destino. Deus está dizendo que vai te utilizar no governo de Deus. Tu já fugiu muito. Não fuja! Deus está dizendo que eu te achei hoje aqui dentro. Bora, músicos, subam. Não fuja! Porque Deus está dizendo, se aprume, como diz o nordestino. Nordestino é assim. Entre no querer de Deus. Não é roupa não, porque roupa não vai levar ninguém para o céu. Porque quando Jesus voltar, essa roupa ó, vai ficar, a gente vai ser outra roupa. Mas Deus tem um mistério na sua vida diferente. E você sabe.
Não sou a primeira profeta a profetizar para você. Meu Deus, que mistério é esse? Mas o teu nome vai ser arrancado hoje de um terreiro de macumba. Para você não ser feliz. Coração, alma, mente. Deus está dizendo, esse espírito familiar que te persegue por muitos anos vai ser quebrado hoje. E Deus vai te dar um destino profético. Você crê nisso? Você crê nisso? Qual é o seu nome? Gisele? Eu vou gritar 3 vezes o seu nome. Levanta a mão, igreja. Levanta a mão, levanta a mão. Se você não crê, não levante não. Só levante se você crê. Gisele, Deus está dizendo no reino espiritual: te consagrai para ser missionária. Te consagrai para ser profeta. E Deus está dizendo, Gisele, o teu passado já está no mar do esquecimento. Não viva mais você, mas viva Deus na sua vida. Eita Deus, estou sentindo Deus. Sabe o que aconteceu, Gesiel? Pedro foi para o quarto alto. Quando chegou no quarto alto, estavam as viúvas se lamentando. Sabe por quê? Porque Dorca fez uma grande diferença. E aquelas mulheres não valorizaram a Dorca. Será que vai ser preciso alguém morrer? Já amo seu futuro marido, porque eu não sabia que ele era o Gesiel. Mas toda vez que eu olho para o pastor Dorivaldo numa foto que eu tenho, Deus diz, sempre ore, porque o diabo tem uma fúria nessa família muito grande. Quem governa não fica muito tempo. Ei, Deus não dá governo nem para criança. Você sabia? Você sabia que criança não governa? E nem menino. Só quem governa é quem tem maturidade em Deus. Só quem governa é quem entende que por mais que alguém chame você de doido, você tem que obedecer o comando de Deus. Fique em pé, moça. Tá com uma blusa aqui dos Estados Unidos, sei lá. Venha pro meio da igreja. Fique em pé, igreja, que eu já vou terminar em 1 minuto. Você sabe por que Deus me trouxe aqui para esse estado? Para destravar esse estado. Não se espante quando você me vê lá no palácio do governo andando, orando. Eu ainda tenho fé. Eu ainda tenho fé que Brasília não será chamada a Brasília da corrupção. Eu ainda tenho fé que Deus vai levantar os Pedro, as Dorcas, para incendiar essa cidade com o verdadeiro evangelho. O evangelho viva. Sabe o que aconteceu? Aí a Bíblia diz que Pedro orou no quarto alto, no lugar da intimidade. Mas nem todas permaneceram. Sabe por quê? No lugar da intimidade é só você e Deus. Porque Deus não permitiu que Dorca, que as viúvas ficassem lá olhando. Porque Deus sabe quem vai colocar na tua vida para caminhar contigo. E Pedro disse, saiam todas. Eu fico imaginando, irmão, vou bem longe. Fico imaginando aquelas viúvas perturbadas. Mas por que a gente não pode ficar lá? Porque quando Deus te levantar, é Ele quem vai levantar. Quando Deus levantou o embaixador, vocês vão entender. Ele ficou milionário. Sabe o que é milionário? O rapaz que não tinha 4 reais. 4 reais para pagar no ônibus. Não é 4 reais a passagem, né? A cidade dele, eu fui de ônibus, 45 reais a passagem. Ele não tinha 4 reais. Hoje é o maior ofertante e o maior patrocinador do reino de Deus.
Eu passei 12 dias numa imersão em várias cidades do país. Eu ainda não parei em casa, irmãos. Eu parei ontem para hoje estar aqui. 12 dias. Eu não vi uma vez aquele homem sair de um lugar para Deus não salvar. Ele passou 7 dias na minha cidade, agora em Maceió. Disse: pastor, passei 7 dias em Maceió. Ele foi para conhecer lá onde o presidente tinha nascido. E ele disse: Jesus, me confirme se a minha vinda a esse estado foi real. Porque eu levantei um jatinho de 120 mil. Para quê? E ele fica assim: para quê? Tem alguma coisa. Sabe o que aconteceu? Jesus salvou uma família inteira. E na hora, a família disse: a gente quer se batizar também. E não foi qualquer família não, viu? Foi uma família católica, apostólica, romana. Mas quando alguém prega a verdade, não tem prisão que não possa ser quebrada. Eu quero orar por você nessa noite. Que você tem um chamado em Deus, você sabe. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Você sabe que você está paralisado. Vem aqui rápido. Venha, moça, eu não esqueci de você não, vem aqui. Tá adorando, igreja? Cadê a dirigente do culto de oração dessa igreja? Cadê ela? É a senhora? A senhora é dirigente do culto de oração? Toque nessa moça aqui. Qual o seu nome, moça? Você é crente dessa igreja? Stephanie, é? Oi, Stephanie. Você sabe o que Deus tem para a sua vida? Vou perguntar de novo. Você sabe o que Deus tem para a sua vida? Você ainda não sabe, mas vai despertar hoje. Você não é parecida com ninguém aqui nessa igreja. Até a sua beleza é diferente. E Deus está dizendo: eu patrocino aquilo que você não tem condições de ser patrocinada. Você tem um sonho, só que o dinheiro é pouco. E Deus está dizendo: se tu entrar no querer dele, ele manda alguém bater na tua porta e patrocinar esse sonho. Sabe o que aconteceu, irmão? Olha pra cá que eu já vou encerrar. Semana passada eu fui para São Paulo. Abaixa só um pouquinho para os irmãos ouvirem. E Deus, quando eu tinha 12 anos, me fez uma promessa de andar de jatinho. Só que quando a promessa cumpre, você não sabe o que faz. Se corre, não é assim, né? Você fica igual o menino, fica como aqueles que sonham. E aí Deus disse para mim: eu, Senhor, vou fazer isso não para a sua glória. É para você entender que quanto mais você desgasta na minha obra, eu cumpro aquilo que eu tenho para cumprir na sua vida. Eu vim aqui como profeta de Deus dizer que Deus vai destravar destinos nessa noite. E eu lá no céu de São Paulo, irmão, nunca na minha vida que eu imaginei voar de helicóptero sobre São Paulo. Quando eu subi, eu disse: não, só pode ser Deus, porque eu não tenho condições, né, irmãos? Os irmãos já sabem, missionária, né? Mas Deus é o patrocinador. Sabe o que Deus está dizendo para mim agora? Ore para quem nessa noite quer ser utilizado como diferença nessa igreja. Essa igreja já é cheia, não é, irmãos? É cheia, vai encher mais. Vai encher mais, porque Deus tem mistério nessa igreja. Segura aí, músicos, segura aí. Eu vou orar, porque Deus está me autorizando a orar. Tem alguém aqui que deseja ser mãe?
Vou orar. Tem alguém que deseja ser mãe? Vou orar de novo. Tem alguém aqui que deseja ser mãe? Eu ainda não desejo, porque eu não casei, né, irmãos? Diga eu casar, Jesus, mande logo gêmeos que a gente encerra. Né? Mas Deus está dizendo aqui que alguém vai gerar. De novo. Se você vai gerar, é porque Deus vai mudar algo na sua vida. Quem crê nisso? Bota a mão no coração que eu vou orar agora. Fica todo mundo espantado, né, pastor? O que será que vai acontecer nesse culto? Não é assim? Sabe por quê? Nós desaprendemos como Deus trabalha na igreja. Que negócio. Irmão, vem aqui, vem aqui. Tem um moço de blusa branca perto de um senhor lá atrás, ó. Faça assim, moço. Olhou para trás agora. Faça assim. Toque nesse moço que está atrás de você aí, ó. Vem aqui, moço, rápido. Rápido! Venha logo, venha logo. Só não entreguei ainda porque Deus mandou autorizar algo para a vida desse moço hoje. Chegue. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Vem. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Vamos ver se vocês pegam. Fica aqui perto desse moço. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor. Moço, qual é o seu nome? Moço, qual é o seu nome? Você é dessa igreja? Baixa assim, baixa assim. Qual é o seu nome? Suelber. Quem são aqueles casais que estão lá perto de você? Traga eles. Vem aqui rápido, vocês dois. Deus me usa assim e não posso fazer nada. Já vou terminar. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Irmã, a senhora só tem ele de filho? Só tem 3. Mas parece que Deus tem um negócio xodózinho, sabe? Tem um xodózinho com esse aí. Olha ele rindo. Você não será a vergonha da sua casa. E eu sou profeta de Deus. Você será aquilo que Deus disse que era para você ser. Tudo isso que você vê no mundo vai passar. Sabe o que vai permanecer? A vontade de Deus na sua vida. Deus mandou dizer para você que Ele vai lhe retornar de novo ao seu verdadeiro propósito. Seu pai lhe ama, sua mãe lhe ama. E você é impossível, viu, moço? Vou falar de novo que Deus está mandando. Você é teimosinho. E você tem uma convicção no seu coração que para tirar essa convicção, meu irmão, quebra a cabeça. Só que Deus falou para mim que você não será a vergonha da sua casa. Deus sabe porque está falando isso, viu? Você será um projeto específico de Deus para a glória de Deus. Olhe para mim, olhe para mim. Você nunca mais vai se esquecer de mim. E eu nunca mais vou esquecer de você. Porque toda vez que você lembrar de mim, você vai dizer: aquela moça nunca me viu, mas o Deus que ela serve conseguiu alcançar o meu coração. Sabe o que Deus está dizendo? Ele te alcançou nessa noite. E Ele está dizendo: hoje você não é mais, como é seu nome? Suelber. Você é aquilo que Deus quer que você seja. Eu não tenho autoridade. Abaixa aí. Eu não tenho autoridade de mudar o destino do seu filho. Mas vocês têm como pai. Você sabia disso?
pode orar por ele agora. O que vocês profetizarem agora na vida dele vai ser feito. Levanta a mão e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, como ministra da tua palavra e do teu evangelho, eu vim como profeta nessa cidade paralela do DF, para dizer que existe um povo ainda que acredita na tua palavra. E a tua palavra é real, a tua palavra é verdadeira, a tua palavra muda, a tua palavra confronta, a tua palavra vai na divisão da alma e do espírito. Eu quero orar por toda essa igreja e quero declarar que não vale encantamento sobre o teu reino, sobre os teus propósitos, sobre os teus projetos. Espírito Santo de Deus, como o Senhor usou a Pedro para dizer: Enéas, saia dessa paralisia. Eu oro, requento da Zema, saiam dessa paralisia espiritual. Espírito Santo, comece a tocar em vidas nesse lugar. Toque, toque, toque agora, toque agora. Eu quero orar, toque agora. Toque agora. Toque agora. Eu não tenho poder, mas a tua palavra tem. Eu não tenho poder, mas o teu nome tem. E o Senhor é o Deus que muda destinos. O Senhor é o Deus que muda destinos. Muda o destino dessa igreja. Muda o destino dessa igreja. O trabalho de oração dessa igreja muda o destino do trabalho de oração dessa igreja. Manda estratégia nova. Que a líder seja conectada como sempre foi há anos com a obediência do teu governo. Jesus, nós não viemos, Senhor, querer aplauso. Nós viemos declarar que o Brasil e que Brasília ainda pertence ao teu reino, ao teu governo. Que nessa noite o Senhor levante Pedro em cada lar, que o Senhor levante Tabita em cada bairro, que o Senhor levante missionários nas ruas, nas praças, nos vilarejos dessa cidade. Jesus, que quando as pessoas passarem na frente dessa igreja, elas sintam a tua presença de longe. Ai, de orabácia, que elas vejam o teu mudar nesse lugar, Jesus. Eu quero orar por cada pessoa que veio aqui na frente. Como ministra da tua palavra, eu quero declarar mudança sobre elas. Mudança de mente, mudança de alma, mudança de espírito. Conecte, Senhor, os teus projetos e os teus propósitos. Eu quero abençoar-os no nome de Jesus. Diga amém. Diga amém.